Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você para se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e curtir os nossos vídeos. E hoje vamos falar sobre o estado do Paraná. É um estado muito procurado para quem atua com precatórios. É um estado que vira e mexe, surgem consultas, investidores ou empresas também interessadas em adquirir precatórios para compensação tributária. Por isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês como está o cenário, tanto de pagamento dos precatórios, como da dívida pública do estado do Paraná. É importante falar para vocês que nós não damos dados ou números de achismos nossos. Muito pelo contrário, as informações aqui prestadas serão sempre de fontes formais desses três órgãos, Cefaz, CNJ e o Siconf. São os três principais órgãos que dão essas informações para nós. Então, vejam que o estado do Paraná é um estado que tem um montante de dívida muito considerável, mas tem algumas peculiaridades que nos chamam a atenção. E é necessário essa autoanálise antes de você começar a investir ou então adquirir precatórios desse estado. O estado do Paraná vem pagando seus precatórios e ocorre uma evolução no montante da dívida. Isso significa que ele não está pagando o suficiente para a dívida parar de crescer. Olha só, em 2022 existia um estoque de 6 bilhões 690 milhões em precatórios. Em 2023, cresceu para 7 bilhões 605 milhões. E em 2024, a estimativa é de 8 bilhões em precatórios. Então, isso está muito claro que mesmo o Estado pagando o índice de 2,10, 2,30% por ano com relação à sua receita corrente líquida, não é suficiente para estancar essa bola de neve crescente da dívida do Estado. Isso é uma análise muito importante para você que pretende investir nesse Estado. Eu também chamo a atenção para a velha tática de análise dos órgãos e que o Estado do Paraná está fazendo a mesma coisa. Sempre, quando eles fazem uma análise para pagamento, eles não levam em consideração os novos precatórios que surgem a cada ano. Eles só levam em consideração o estoque, ou seja, a dívida de precatórios. Mas é muito relevante para uma estimativa de pagamento, uma vez que o Estado tem que cumprir com todos os seus pagamentos até 2029, conforme regra constitucional, então ele não pode levar em consideração para pagar o seu montante anual somente da dívida consolidada, e sim também os novos precatórios que vão entrar ano após ano. Por isso que o estoque nunca baixa, porque eles pagam um bom volume, de uma média aí de 1 milhão, 1 milhão e 300, uma média de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 por ano, só que surgem mais também alguns bilhões de precatórios todos os anos. Então, nunca é suficiente o que eles pagam para a dívida parar de crescer. Mas isso, infelizmente, não é só uma situação que ocorre no estado do Paraná. Isso ocorre em nível nacional. Praticamente em todos os estados ocorre essa mesma fragilidade na análise de pagamento dos precatórios. Agora, eu vou fazer um comparativo para vocês do que é a estimativa que o governo e os seus órgãos dão com relação à dívida e pagamento de precatórios para o que realmente ocorre na prática, de forma real. Olha só, o estado do Paraná está pagando os precatórios que venceram em 2009. Então eles estão com muitos anos de atraso no seu pagamento de precatórios. Obviamente, eles estão enquadrados no seu regime especial. Regime especial de pagamento de precatórios são aqueles estados que não pagam seus precatórios em dia. Só que antes de 2029,
também ficou um saldo em aberto que não foi pago pelo Estado. E isso possivelmente ele vai continuar pagando junto com esses anos e próximos anos que ocorrerem. Esse dado é muito importante levar em consideração. Outra coisa também, o Estado do Paraná, hoje, existe 11.536 processos expedidos de precatórios. É um volume bastante alto de precatórios. E a estimativa, não são dados oficiais, são estimativas que o Estado fez, que até dezembro de 2023 existiria um montante de 7 bilhões 660 milhões em precatórios. Agora, vamos ver se essa estimativa do Estado se concretizou ou não, com os números reais que eu vou passar para vocês agora. Conforme a fonte CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Estado do Paraná tem um montante até dezembro de 2023 de 8 bilhões e 106 milhões de reais em precatórios. Então veja que a estimativa feita pelo Estado chegou muito próximo do que realmente foi consolidado e são os dados reais. Mas não acertou. Teve uma diferença aí de 7 bilhões e 600 para 8 bilhões e 100. Então tem uma diferença de um pouco mais de 500 milhões de reais entre o que foi estimado e entre o que realmente existe de dívida no Estado do Paraná. Outra análise importante que devemos fazer também é como anda o montante pago pelo Estado. Olha só que coisa. Em 2020, foram pagos 2 bilhões 246 milhões em precatórios. Já em 2021, caiu para 890 milhões. Em 2022, voltou para 1 bilhão 308 milhões. Em 2023, caiu de novo para 964 milhões de reais. A número percentuais falando, com relação à receita corrente líquida, esse ano de 2020 foi um bom ano de pagamento, representou 5,58% da receita corrente líquida. Os outros anos foram 1,8%, 2,3% e 1,6%, fechando em 2023. Isso demonstra o quê? O nível decrescente do percentual de pagamento com relação à receita corrente líquida do Estado do Paraná. Esse número não é bom, né? Isso demonstra uma queda no pagamento. E aí eu falei, tem fatores agressores com relação a essa dívida. O primeiro é manter apenas esse índice baixo de mediano de 2% com relação à receita corrente líquida. Isso não é suficiente para pagar os precatórios. Como nós vimos anteriormente, hoje precisa de muito mais, porque eles têm que levar em consideração os precatórios também que são expedidos durante o ano. Exemplo, 2024, não haverá só dívida no Estado do Paraná. Existe a dívida acumulada, mas também os precatórios que surgirão em 2024. Os precatórios que entrarão para a dívida do Estado. E esses não são levados em consideração quando feito essa análise de pagamento anual. Por isso que o estoque nunca baixa, sempre continua o mesmo ou aumentando. Geralmente aumenta, como o Estado aqui que eu estou me referindo. E isso não é, de novo eu volto a falar, isso não é uma prática apenas desse Estado. Infelizmente, isso é uma prática adotada na maioria dos estados brasileiros. Os dados agora informados serão do Siconf. E esses dados também do montante da dívida são parecidos com o que o CNJ informou. Através dos dados do Siconf, nós temos um montante de estoque do Estado do Paraná no valor de 8 bilhões 854 bilhões, quando que o CNJ informa que é de 8 bilhões e cento e pouquinhos milhões de reais. Então vejam que há uma diferença aí de aproximadamente 700 milhões de reais de um instituto para o outro. Agora, o poder quitar o seu passivo de precatórios seria suficiente ele utilizar 13%
da sua receita corrente líquida, sendo que ele está usando uma média de 2%. Então veja que há uma disparidade muito grande. Se o estado do Paraná continuar com esse índice de 2% ao ano com relação à receita corrente líquida, além de não pagar o seu estoque, possivelmente o estoque vai aumentar e muito até 2029, quando é a data final de quitação do estoque de precatórios. O Siconf também demonstra algo muito curioso nesse estado. E qual é? Em 2022, tínhamos um montante declarado de 141% relação dívida-receita. Já em 2023 e em 2024, essa dívida simplesmente desaparece do estoque. A dívida foi paga? Não, não foi paga. A dívida é essa que eu falei para vocês, que conforme o CNJ informa, é 8 bilhões, cento e pouco milhões de reais. Já o Siconf informa que a dívida é de 8 bilhões e 854 milhões de reais. Então, onde foi parar essa dívida? Infelizmente, o estado do Paraná não está informando o seu estoque de precatórios de dívidas do ano 2023 e 2024. Ou seja, em 2023 para frente, ele não está informando mais no seu relatório de dívida quanto deve de precatórios. Isso pode? Existe uma pequena brecha na legislação, mas a minha sugestão é que os órgãos competentes de fiscalização verifiquem essa informação. E eu digo isso principalmente porque o povo precisa ser informado, tanto os credores de precatórios, bem como aqueles que querem atuar, os advogados, os empresários ou então o pessoal do investimento, do mercado financeiro. Quando o Estado retira essas informações dos seus números, dos seus dados, prejudica muito a nossa capilaridade, prejudica muito a nossa informação. Então, o meu pedido é: órgãos de fiscalização, verifiquem se isso é possível retornar para que o Estado volte a declarar em sua dívida o estoque de precatórios. Desse estoque de precatórios, 82,4% são representados por precatórios alimentares e 17,6% por precatórios de ordem comum. Já com relação aos valores, a quantidade em bilhões de reais, os precatórios comuns são muito maiores que os precatórios alimentares. Vejam que os precatórios alimentares são maiores em quantidade, mas não em valores. Já os precatórios de ordem comum são maiores em valores do que em quantidade. Estamos chegando ao fim desse episódio. Mas antes disso, lembra de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e curtir os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar em mais este episódio. E nos vemos nos próximos vídeos.